Quando você acolhe, vocês têm com perfeita clareza de que a misericórdia divina trouxe você, trazendo um formato físico em desalinho com a beleza sociocultural do teu tempo, para te proteger de alguns processos dolorosos. Aí te traz fisicamente numa condição de fealdade em relação ao lugar que tu nascestes, onde o conceito estético não estimula e não te dá, no ranking da beleza, um status, mas vem exatamente para frear aquilo que tu fizeste com a tua beleza. E, acontece, você às vezes acolhe e sabe que veio com esta ou aquela conformação em desacordo com a tua sociedade, para te dar a possibilidade de resgatar. E tu te ama, tu te aceita, tu vives legal, tu vives bem. É muito difícil nós encontrarmos essa posição. Essa posição é do perdão. O perdão não é a gente achar bonito ou feio. Não é dizer, não, esse meu pé, prancha, ele é lindo, se eu não acho que é lindo. Não, o meu pé é prancha, mas graças a esse pé prancha, a misericórdia divina me fez desenvolver mais humildade. Porque tudo está no lugar, mas o pé, a minha base, ela já revela. Então, tem um significado. Eu me lembro uma jovem que eu atendi, ela tinha um pezinho, mas um pé bem pequeno, não era defeito congênito, não. Era um pé pequeno. E pé pequeno, proporcional, naturalmente, ao tamanho dela. E eu fiquei, e ela falava o quanto aquele pé incomodava. Incomodava porque ela tinha dificuldade de equilíbrio, porque ela era muito alta, relativamente alta, não era muito alta. Mas o pé era muito pequeno, era como se fosse pé de criança. E era o pé muito sensível, qualquer coisa doía. Era uma companheira que fazia parte de um grupo de Minas Gerais, do qual eu integrava, onde nós estávamos sendo treinados no trabalhos psicoterapêutico de regressão de memória. E eu fui trabalhar uma dada sessão com ela. Para onde ela foi? Ela foi exatamente para a sessão de tortura. E qual era a área do corpo que ela torturava? O pé dos outros. Era por isso que ela veio com o pé pequeno, com base pequena, e qualquer coisinha o pé doía. Era um pé hipersensível. Era um pé, não era só delicado, ele era um pé vulnerável. Ela viveu as experiências de tortura no pé. Nós trazemos, amigos, no corpo a marca. Tudo que a gente faz, volta. É por isso que a gente, quando vê o buraco, a gente deve contornar o buraco para depois encontrar um outro caminho. É a nossa relação com o nosso corpo. Como é que está a relação com o teu corpo? Que nota tu darias, não para o teu corpo, mas para a tua aceitação ao teu corpo? E a aceitação não significa acomodação. De dizer, não, eu estou assim mesmo, porque tem espírita que acha que humildade é ficar jogado fora, né? Já não se cuida, e aí depois desencarna lá diante de infarto do miocárdio, e fica dizendo que foi problema da outra encarnação. Não, foi bom que ele até liberou, tinha um problema no coração, acho que deve ter sido ódio da outra encarnação, e agora desencarnou do infarto. Não, foi colesterol mesmo, excesso de comida, maniçoba todo dia, que não se come maniçoba todo dia. As coisas fantásticas a gente tem só eventualmente. Você não faz o intradesp todo fim de semana, né? Maniçoba, se comer todo dia, morre do coração. Seja por emoção, de alegria, ou seja por gordura nas entranhas das artérias. Então, essa fala, às vezes, aquele infarto lá, ele foi construído em 15 anos, de profundo descuido com a tua alimentação, numa dieta inadequada, numa vida extremamente sedentária. Tu foste construindo. Então, o espírita não é, quando eu falo de acolhimento, não é achar que tudo tem que ficar do jeito que está. Olha, se a gente pode melhorar um pouquinho, por que não melhorar? Pô, não é verdade? Porque o Chico botava lá aquela perucazinha dele, aquele chapéuzinho, porque ele achava que ela ficava melhor na relação com o mundo. Porque a gente tem que necessariamente escrachar algumas dificuldades que nós trazemos, porque a gente tem que, às vezes, impor ao mundo e às pessoas, se a gente pode, de algum modo, subtrair esse desconforto para os outros. E por que, se a gente não pode alterar algumas coisas, a gente não altera? Eu me lembro sempre, quando falo disso, de uma paciente minha, que ela tinha um nariz
atrapalhado. Naquela época, faz muito tempo isso. E ela queria fazer uma cirurgia plástica do nariz. E o pai médico, com medo de perder a filha, não queria que ela fizesse. A mãe, com medo de perder a filha com anestesia, não queria que ela fizesse. E faziam pressão contra. E diziam que o nariz dela não era feio. E ela veio me perguntar, a pior coisa é a gente mentir. Ela olhou para mim e disse, contou essa história que eu estou contando para vocês. O que é que o senhor acha? Aí eu olhei para o nariz dela e fiz assim. Foi um ato falho. Eu disse, não, até que... Fiz assim. Ela disse, olha a sua cara. Ela matou a pau na hora. Eu não tive nenhuma outra alternativa a não dizer, faça, minha filha, porque ele é horroroso mesmo, você vai dar uma guaribada. Não podia ajeitar o bicho, por que ia deixar aquela coisa horrorosa? Dá uma ajeitada, não custa nada, a pessoa fica melhor com ela, melhora a sua autoestima. A reencarnação nos permitiu que a gente refletisse sobre o que está para trás, mas ela nos permite, no curso dela, as intervenções. Não fosse assim, não existia a medicina para corrigir as doenças, para corrigir as fraturas emocionais, a psicologia. Então a gente tem que se valer desse recurso. O que é diferente da gente ficar pendurado num cirurgião plástico, ao ponto de casar com um, dizer, não vou casar com um porque ele vai, né? Não, aí já é um mecanismo de narcisismo, de vaidade, aí é um descaminho, habitualmente é um descaminho. Perdão com o corpo. Além do perdão com o corpo, tem outros perdões que nós precisamos estar avaliando. E que, auto-perdões, que você precisa avaliar. Por exemplo, os perdões socioculturais. É você, por exemplo, nascer onde nasceu. Por exemplo, eu nasci em Belém do Pará. Eu não sei o que isso representa para vocês. Mas tem muita gente que nasce em Belém do Pará e xinga. Eu nasci aqui, nessa droga desse estado, não sei o quê. Na próxima, você acredita na reencarnação? Eu vou para Brasília, eu vou para o Paraná, os mais ousados querem vir para o Paraná. Eu vou para o Paraná. Eu, como não tenho essa bola toda, e sei que não venho na próxima, eu já venho nessa, de vez em quando, para uns eventos, aqui e acolá. Pelo menos passo um fim de semana no céu. Depois volto para o purgatório, né? Com zelo para não ir para o inferno, que é o Amapá, que fica um pouquinho mais atrás, que é mais quente. Às vezes nós temos dificuldade no lugar. A cor nos gera extremo cerceamento. Às vezes, nós vemos numa família que tem uma pecha, reencarnar numa família tradicional que tem uma pecha de corrupção, por exemplo, é duro. E às vezes você nasce numa família que tem uma pecha de corrupção numa cidade pequena e traz o nome do desgraçado que fez a desgraça. E tu traz o nome dele, Júnior, filho. Tu és, suponhamos, o corrupto da Silva Júnior. É o nome do corrupto, né? Quer dizer, não é, isso é impressionante, gente. E aí vai ver a ligação que tem esse espírito que reencarnou como neto com avô, que a cidade toda não suporta. É impressionante. Isso é um perdão sociocultural. Você lidar com um nome que está amarrado num nome de alguém que tem um mau conceito na cidade. Ou às vezes é um nome estapafúrdio, um nome assim estranho, que hoje em dia já há um cerceamento legal para que se faça isso. Mas quantos, lá na nossa instituição, por exemplo, eu estava comentando ontem no carro, vindo para cá, de que lá as crianças, não tem um José, uma Maria, não tem. É só Whitney, Wagner, tudo com W, com Y, todos os nomes, parece que tu estás entrando nos Estados Unidos. E é interessante que a gente pergunta o nome, como é que escreve? Aí a pessoa assim, é com Y? Ela diz, pode ser. Mas como é que pode ser? Tem um vai dizer, se a avó, diz, eu não sei não, esse que botou foi o pai dele. Aí não sabe botar o nome. Gente, é impressionante os